E eu cresci com muito ódio, rancor e mágoa no meu coração. Eu não gostava de ninguém, eu odiava todo mundo. Eu não gostava dos meus pais, eu odiava o meu pai. Odiava o meu pai. Eu odiava as pessoas. Eu ia para a escola e eu fazia lista assim no meu caderno, no final da última folha do caderno, de quem naquela escola eu ia matar. E eu me desenhava dentro de um caixão e eu fazia lista de quantos homens iriam no meu velório e quantas mulheres iriam no meu velório. Eu estava dormindo e era assim, madrugada, eu acordei. E aí eu olhei para a porta era bem assim e a minha cama ficava assim, então era assim a porta, né? Então de onde eu estava deitado, eu dava para ver a porta. Foi quando eu vi um homem de preto, ele entrou assim, ele tinha as unhas grandes e ele era muito feio. E ele veio arranhando as unhas assim e veio fazendo aquele barulho mesmo que vocês sabem que faz na parede. E ele chegou perto de mim e sussurrou no meu ouvido. Ele falou assim: eu vou te matar. Quando ele falou isso, gente, eu comecei a arranhar todo o meu rosto, toda a minha cara, porque eu queria arrancar os meus olhos. Quando eu amarrei a corda no meu pescoço, os meus olhos espirituais eles se abriram e a minha casa ela estava cheia de demônio. Mas era cheia, gente, era cheia de todos os jeitos, tamanhos, tipos possíveis que vocês imaginarem. Minha casa estava cheia de demônio. E eles brigavam, e eles falavam bravo, e eles falavam quanto eles me odiavam, ou quantas pessoas me odiavam, e me xingavam, e aquilo ia entrando no meu coração de uma forma tão forte, gente. Me ajuda agora. Foi quando eu vi o teto da minha casa se abrir. Mas prometo que eu vou ser rápido. Não vou fadigar vocês. Mas hoje é particularmente uma coisa que eu gosto muito de falar, que é sobre mim mesmo, aqueles, né? Bem egocêntrico. Não, mas é porque me convidaram para além de louvar, falar do meu testemunho hoje. E, enfim, por muito tempo eu passei contando só o que Jesus tinha feito na vida das outras pessoas, até que eu entendi que o maior milagre do Senhor era o que Ele tinha feito na minha vida. Daí então eu gosto agora de falar de mim. Amém por isso, né, gente? Amém por isso. Parece que o que acontece na vida das outras pessoas é bem mais legal do que acontece na nossa vida, mas não. O milagre tem a mesma importância, gente, a mesma importância. Enfim, para quem me conhece eu sou Gabriel, para quem não me conhece eu também sou Gabriel. E eu venho lá do interior de Goiás. Minha cidade fica a 120 quilômetros de Goiânia, capital. Às vezes eu viajo para uns cantos, eu penso, não é Brasil não, porque eu vou me perguntar se Goiás é cidade. Eu falo, uai, onde essa pessoa fez? Onde essa pessoa estudou? Não, gente, por favor, Goiás é o estado, Goiânia é a cidade capital. Eu moro a 120 quilômetros da cidade. Minha cidade tem 12 mil habitantes. É um ovinho. Isso porque agora eu moro numa cidade de 12 mil habitantes, mas ano passado eu morava numa cidade que tinha 800 habitantes. Contando com o povo que morava nas fazendas, porque se contasse que estava dentro da cidade mesmo, devia dar uns 400 só. Então esse menino aqui, lá do interior de Goiás, que gosta de comer um piquinho, uma pamonha. Quem já comeu pamonha aqui? Ah, aqui tem pamonha, né? Vocês falaram, né? Ah, nem é. Nem é. Mas a de Goiás é melhor. Tenho certeza. É melhor? Tenho certeza. Ontem eu perguntei aqui e poucas pessoas levantaram a mão, e as que levantou me decepcionou muito. Vamos ver se vocês vão decepcionar também. Quem gosta de piqui aqui, levanta a mão. Gosta de piqui. Agora, quem já comeu piqui e não gosta? Olha, falar para um goiano que piqui é ruim é ofensa, tá? Então agora vocês vão ter que me pedir perdão depois do culto, para vocês serem perdoados, glória a Deus. Então esse menino aqui, lá, que veio lá do interior de Goiás, Jesus fez grandes coisas na vida dele para hoje ele estar aqui. E, enfim, eu venho de uma família, já comecei a pregar, tá, gente? Toda vez eu aviso, né? Porque eu começo a falar e parece que nem eu estou pregando. Mas olha só, eu venho de uma família cristã, desde o berço, sou crente desde que eu nasci. Eu sou da Assembleia de Deus Madureira.
das irmãs com a saia até aqui, tá? Cabelão na bunda, tá? As irmãs do fogo, que quando começa a cantar o hino da harpa, você escuta os gritos: me segura que eu vou rodar. É a coisa. Lá na minha igreja, é aquela igreja assembleiana, que o pastor dá uma paulada em alguém, a irmã grita: fala mesmo, Deus. É mesmo. Minha igreja, ela é assembleia raiz, gente. Assembleia raiz. A que eu tô hoje, né? Não, as que eu também tive também era raiz, mas a que eu tô hoje, porque eu também tô hoje na assembleia. Mas eu não estou na assembleia que eu sempre fui. Então eu era de uma cidade, antes de eu morar na cidade de 800 habitantes, eu morei minha vida toda numa cidadezinha de 6 mil habitantes. Só cidade pequena. E aí vocês imaginam tanto que é legal para um menino do interior viajar de avião e conhecer cidade grande, né? A primeira vez que eu fui na escada rolante, gente, eu chorei. Meu pai teve que me pegar e me colocar no colo para me botar lá em cima, porque eu achei que aquele trem ia me engolir. Bem do interior mesmo. Então eu venho de uma família crente desde sempre, cristã desde sempre. Meus pais sempre foram engajados na obra, pastores e etc. Tem alguém aqui que é filho, sobrinho, pai de pastor não, é primo, enfim, alguém tem pastor na família? Alguém tem? Olha aí, é difícil, né, gente, ser parente de pastor, né? Olha, filho de pastor não tem nome, é o filho do pastor. É desse jeito, gente. É os mais atribulados da igreja, não é mesmo? Então, eu cresci nesse meio evangélico, muito bem sucedido, assim. Eu tive uma ótima formação cristã desde a minha infância, queimando por Jesus desde cedo, porque a Assembleia de Deus, vocês sabem que é do fogo, entendeu? Indo no círculo de oração com a minha avó. A minha avó é daquela assembleiana que usa redinha na cabeça, e no círculo de oração com ela. Então eu sempre tive uma formação cristã muito boa. E pra gente pensar assim, era pra eu ter tido alguma vantagem na minha vida em questão de sofrimento. Eu nunca me desviei. Eu tenho 21 anos de idade. Fiz 21 esse ano, em janeiro. Eu fiz 21, tive o prazer de fazer 21 anos de idade lá na África, dançando com os menininhos da África. Foi muito legal, gente, foi muito legal. Melhor aniversário que eu tive na minha vida. Eu fiz 21 esse ano. Então eu sou um rapaz jovem, crente desde sempre, varão valoroso. Não sei porque eu tô solteiro ainda. E aí, gente, mas e meus pais, eles sempre foram muito bem engajados, tanto na obra quanto em questão de serviço. Então meus pais, eles sempre trabalharam muito. Meu pai é publicitário, e meu pai, ele, na agência dele, ele trabalhava muito, além de se dedicar totalmente à igreja. E a minha mãe se dedicava também à igreja e a nós, assim. Mas meu pai, apesar dele ser um pai presente por estar em casa, ele foi muito ausente por não participar de muitas coisas que aconteceram na nossa vida. Então a gente passou, eu e minha irmã, a gente passava mais tempo conversando com a minha mãe do que com meu pai. Então nessa ausência de uma presença paterna forte, meu pai foi um ótimo pai, tá, gente, na infância. Tô falando mal dele não, misericórdia. Mas assim, presente, a gente ter um papo, aquela coisa, não, nunca tive isso com meu pai. Então, nessa ausência de uma paternidade forte dentro de casa, Satanás achou uma vulnerabilidade para tentar destruir a minha vida. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tenho que ir mais antes, assim. Quando eu tinha uns 4 anos, hoje, né, eu percebo que Satanás já tentava tragar a minha vida de todas as formas possíveis, assim. Então eu sempre fui uma criança muito rejeitada e com um sentimento de rejeição muito grande, sempre. E daí, quando eu tinha 6 anos de idade, 2 vizinhos meus, eles me abusaram sexualmente.
Eles, além de me abusar, eles me estupraram mesmo com 6 anos de idade. Me estupraram. E eles me apresentaram também ao mundo da pornografia com 6 anos de idade. Então aí vocês imaginam uma criança de 6 anos de idade, do interior, sendo exposta a um estupro, a um abuso e ao mundo pornográfico. Enfim, gente, minha cabeça foi assim, totalmente destruída naqueles longos 7 meses de abuso sexual. E eu espero que não tenha ninguém que tenha sofrido isso aqui, mas um ato sexual forçado, gente, além dele ser agressivo, tá tomando bastante cuidado com minhas palavras por causa das crianças que estão aqui dentro. Além dele ser agressivo para a mente, é muito agressivo para o corpo físico. Então eu fui muito machucado com 6 anos de idade. Enfim. Então, naquele momento ali, com 6 anos de idade, Satanás acabou com a minha infância. Acabou com a minha infância. Destruiu a minha vida totalmente com 6 anos de idade. Então eu comecei a crescer. O espírito de rejeição ainda habitava muito mais forte em mim do que antes, nessa época. E isso começou a realmente transformar em um problemão, assim. Em um problemão. Meus pais, eu não contei para os meus pais, porque a psicologia vai explicar que uma criança que é abusada na infância, ela cria um sentimento dentro dela que a culpa é dela e não dos agressores. E eu tinha esse sentimento. Quando eu fui crescendo, eu pensava assim: poxa, por que eu não corri? Por que eu não fugi? Por que, sei lá, eu não fiz outra coisa? Por que eu não dei um murro na cara do cara? Mas eu tinha só 6 anos de idade, gente. O que eu podia fazer? Eles eram muito mais fortes do que eu, maiores do que eu. Eu tinha só 6 anos de idade. Então eu cresci com essa tragédia em vida. E hoje eu canto A Casa Sou Eu, porque eu já fui muito casa de... Hoje eu canto A Casa Sou Eu, digo A Casa Sou Eu, o morador é você. Porque antes eu fui muito a casa de Satanás. E daí então eu comecei a crescer, eu comecei a criar transtorno bipolar, ataque de pânico, transtorno de ansiedade, autoestima baixíssima. E eu cresci com muito ódio, rancor e mágoa no meu coração. Eu não gostava de ninguém, eu odiava todo mundo. Eu não gostava dos meus pais, eu odiava o meu pai. Odiava o meu pai. Eu odiava as pessoas. Eu ia para a escola e eu fazia lista assim no meu caderno, no final da última folha do caderno, de quem naquela escola eu ia matar. De quem naquela escola eu queria matar. A minha infância toda fazendo isso. Quando eu chegava em casa, eu me trancava dentro do quarto e eu me desenhava dentro de um caixão e eu fazia lista de quantos homens iriam no meu velório e quantas mulheres iriam no meu velório. Aí tinha lá assim uns 3 nomes: meu pai, minha mãe e minha irmã. Porque eu achava que realmente ninguém se importava, ninguém. Então eu comecei a crescer sendo assim, odiando todo mundo, fazendo ideias na minha cabeça de como eu poderia matar as pessoas, de que jeito eu poderia matar as pessoas. Até que eu comecei a ter transtorno depressivo, que foi quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, assim. Eu comecei a ter transtorno depressivo. E aí eu comecei a ficar triste um tempo, aí depois eu melhorava, eu ficava triste um tempo, depois eu melhorava. Então eram crises de tristeza, né? Aí quando eu entrei de 12 para 13 anos, eu entrei na depressão de vez mesmo assim. E daí eu ficava só no meu quarto, chorava muito, muito, muito. Eu dava muita desculpa para não ir para a escola. E o engraçado é que eu sempre fui muito engraçado. Então eu sempre fiz muita piada em tudo.
Mas aquilo lá era só uma artimanha para disfarçar o caos que eu era, sabe? Por isso que hoje em dia eu reparo muito as pessoas que são engraçadas ao meu redor, porque o primeiro sinal de desalinhamento é uma pessoa ser muito engraçada, sabia? Então quando uma pessoa é muito engraçada, faz muita piada do meu lado, eu já olho assim, eu começo a pedir: Senhor, me dá espírito de discernimento aqui sobre essa pessoa. Tem alguma coisa aí. Enfim, então quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu entrei na depressão de vez. E aí eu fiquei um ano depressivo. Nesse tempo depressivo, é a depressão clássica que vocês sabem que existe, que vocês conhecem. Tristeza, angústia e tal. Só que nesse tempo, os meus ataques de pânico começaram a ficar muito mais fortes do que antes. E eu sempre tive visão aberta, gente. Então, sou bem assembleano mesmo, né? Aquele assembleano que vê demônio, né? Que expulsa e tudo. Então eu sempre tive visão aberta desde criança. E eu lembro que um dos meus piores ataques de pânico foi: eu estava dormindo e era assim, madrugada, eu acordei. E aí eu olhei para a porta era bem assim, e a minha cama ficava assim, então era assim a porta, né? Então de onde eu estava deitado, eu dava para ver a porta. Foi quando eu vi um homem de preto, ele entrou assim, ele tinha as unhas grandes e ele era muito feio. E ele veio arranhando as unhas assim, e veio fazendo aquele barulho mesmo, que vocês sabem que faz na parede. E ele chegou perto de mim e sussurrou no meu ouvido. Ele falou assim: eu vou te matar. Quando ele falou isso, gente, eu comecei a arranhar todo o meu rosto, toda a minha cara, porque eu queria arrancar os meus olhos para eu não ver o que eu estava vendo. Com 12 anos de idade, gente, eu estava tentando arrancar os meus próprios olhos. Eu era muito perturbado, meu Deus, eu era muito errado assim. Satanás se aproveitava muito de mim. E aí então eu fiquei nesse um ano depressivo. E quando deu de um ano para dar um ano e meio, eu comecei a tentar suicídio. A primeira vez que eu tentei suicídio, lá em casa, minha irmã é casada, eu tenho uma irmã mais velha e ela é casada também. E parece que vai passando de geração em geração assim. A minha avó, para minha mãe, para minhas tias, a minha irmã. Sempre os remédios ficam em cima da geladeira. Tem alguém aqui que é assim também? Sempre os remédios lá de casa ficam tudo em cima da geladeira. E um fato engraçado é que o meu pai, ele também já teve depressão. Ele tinha depressão nessa época. E o meu pai, ele tomava remédio controlado. Então era eu e o meu pai depressivo dentro de casa, mas o meu pai não me entendia em nada. Meu pai, ele falava muitas vezes para minha mãe assim: esse filho seu é doido, pega ele e leva num psiquiatra. Já que ele fala que ele tem depressão, dá remédio para ele então, leva ele no psicólogo. A minha mãe, gente, ela é uma mulher de Deus demais da conta. Minha mãe, ela é moderninha. Alguns irmãos que conhecem ela é moderninha, mas ela tem a alma também da Assembleia de Deus do Coque, sabe? Aquela vozinha do círculo de oração. Ela é do fogo. Gente, eu chego de viagem cansado lá em casa, querendo dormir. A minha mãe, 2 horas da manhã, tá batendo porta falando línguas estranhas. E chega lá no meu quarto e profetiza: eis que eu te digo, Gabriel. E é aquela coisa toda. E se duvidar, eu mandarei um sinal do céu. É aquela desse jeito, sabe? É aquelas profecias desse jeito, minha mãe. E daí, gente, a minha mãe, ela se enchia do Espírito Santo e ela falava assim: meu filho não é doente. Eu nunca tomei um remédio controlado na minha vida, porque a minha mãe, ela não deixava. Nos meus piores momentos, gente, minha mãe, ela nunca deixou eu tomar um remédio. Ela falava que eu não ia ficar dependente de remédio, que a pior coisa do mundo era ver o filho dela dependente de remédio. E minha mãe chorava, ela orava por mim. A minha mãe nessa época, ela era dessa finura, gente, de tanto fazer jejum. Minha mãe uma vez, ela ficou tipo assim, acho que foi uns de 15 a 20 dias comendo pouquíssima coisa. Ela fez jejum de um monte de coisa na vida dela, sabe? A mulher vivia quase fazendo só fotossíntese, sabe? Jejuando a favor da minha vida.
Por isso que eu dou tanto valor na minha mãe hoje. Por isso que eu dou tanto valor na minha mãe hoje. Eu sou fruto de muita oração da minha mãe, gente. Muita oração da minha mãe. E aí então a minha mãe, ela falava isso, falava que eu não ia tomar remédio, que eu ia ser curado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela liberava realmente palavras proféticas no mundo espiritual. E eu imagino o estrago que fazia no inferno quando a minha mãe falava essas coisas, sabe? E aí então quando eu tinha... Aí foi quando eu tentei o meu primeiro suicídio, né? Como eu estava contando antes. Quando eu tinha 13 anos já devia ter 13 anos isso. E aí eu dei o primeiro passo para o suicídio, que foi pegar vários remédios controlados que tinha lá e tomar tudo. Eu lembro que eu tomei umas 20 cápsulas diferentes. Nessa época nós morávamos em uma outra cidade chamada Trindade, Goiás, que fica próximo a Goiânia. A gente morava lá e meus pais eram pastores de uma igreja. E minha mãe nesse dia, ela estava limpando a igreja. A nossa igreja era muito pequenininha, muito humildezinha assim. E ela estava limpando a igreja porque não tinha condições de pagar zelador nenhuma. Então, e as irmãs eram meio folgadas da igreja, não queria lavar a igreja. Então ela ia lá e lavava, entendeu? E aí eu aproveitei que ela estava fora assim, e eu tomei aquelas 20 cápsulas. E eu lembro que na hora que eu tomei, o Espírito Santo falou ao meu coração. Hoje eu sei que é o Espírito Santo, né? Naquela época eu achava que era qualquer outra coisa menos Deus assim. Eu era muito desacreditado de Deus também, muito. Porque eu achava que aquela situação que eu estava enfrentando era culpa de Deus. E aí os meus pais estavam fora, minha mãe estava lavando a igreja. Eu tomei aquelas 20 cápsulas. E foi quando, na hora que eu terminei de tomar a 20ª cápsula, se eu não morresse, gente, eu entraria em um coma, certeza. Eram remédios muito fortes. A minha mãe bateu na porta, porque eu tinha trancado a porta de fora da casa, o portão. Ela bateu na porta, não é que ela bateu na porta, gente. Cada batida da minha mãe era uma ânsia de vômito. Eu vomitei as 20 cápsulas que eu tinha tomado. Naquela hora que o Espírito Santo falou para mim, eu disse foi: Gabriel, não faz isso, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é maior do que você imagina. Naquele dia foi a minha primeira tentativa de suicídio. Eu vomitei as 20 cápsulas. Daí eu me recompus assim, né? Eu estava chorando muito. Eu limpei aquele vômito ali que tinha saído muito rápido. Minha mãe: "Ó, menino, você está dormindo?" Sabe, gritando lá de fora. Mal sabe ela, né? Que a mão dela tinha tanto poder que cada batida dela acontecia algo diferente no meu estômago. Aí eu limpei aquilo, enxuguei o rosto assim, muito vermelho. Aí eu fui, abri o portão, ela entrou. Obviamente minha mãe sabia que eu estava chorando. Ela não falou nada porque ela sabia que eu vivia chorando. Então ela só me abraçou, entrou dentro de casa, enfim. Uns 2 meses depois que eu tinha feito isso, a gente foi visitar uns amigos nossos, da minha família. E eu tentei pular do prédio desses amigos. Uma semana depois, eu me enfiei numa avenida cheia de carro, muito movimentada, na frente de um caminhão. Aí depois disso, meu pai estava andando dentro do carro. Eu abri a porta e coloquei o pé para pular do carro. E todas as vezes que eu ia tentando suicídio, uma voz falava para mim a mesma coisa: Gabriel, não faz isso, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é maior do que você imagina. Mas gente, eu era tão desgastado daquela vida, tão desgastado, aquela vida me doía tanto, era tão dolorida, que eu não queria saber, sabe? Que eu não queria saber. Enfim, gente, então eu fui tentando. E aí a minha última tentativa de suicídio, então, foi com... uma vez eu tentei tomar veneno também. Mas aí eu tomei um veneno de barata, gente, que não fazia nada para ser humano. Pensa na minha decepção em saber que aquilo não funcionou. Mas glória a Deus que não funcionou.
E aí a minha última tentativa de suicídio foi com enforcamento. Mais uma vez eu estava sozinho em casa. Nessa época eu estava meio que começando a melhorar assim, sabe? Na verdade eu fingia que eu estava bem, para os meus pais me deixarem sozinhos, para eu fazer alguma coisa. Aí num desses dias eu acordei assim, fingindo uma alegria extrema, sabe? Assim como muitos de nós fingimos, muitas vezes. Eu postei no meu Twitter esses dias, eu postei assim: quantos sorrisos falsos você já deu para tirar uma foto? Cada sorriso falso que você dá para tirar uma foto é um reflexo da falsa alegria que você tem na sua vida, sabia disso? Aí, gente, você vê o que o povo comenta? Vários, muitos, não sei o que. Hoje mesmo eu dei um. Hoje mesmo eu dei. E aí, então nesse dia eu fingi que eu estava muito bem. Entrei dentro de casa, meus pais saíram, eu despedi deles. E aí eu peguei uma corda. Não sei se vocês vão saber aqui, os raiz vai saber, os Nutelinha não vai saber não. Olha só, você sabe aquela corda que amarra na garupa de bicicleta? Aí você vai assim, você vai colocar um bujão de gás na garupa da bicicleta, você amarra uma corda que ela estica e não rebenta de jeito nenhum. Quem conhece essa corda aqui? Olha, não, tem um monte de raiz aqui, glória a Deus, ó. Gente, aí eu peguei aquela corda, você sabe que aquela corda, ela estica, mas não rebenta. E ela é fininha, e a bicha dá um nó naquele trem não desfaz aquele nó fácil de jeito nenhum. É um negócio. Meu avô tinha daquela. E aí ele tinha deixado lá em casa por causa da nossa mudança e tal. Eu peguei aquela cordinha fininha daquele jeito, subi em cima de um tamboretinho, amarrei assim. Naquele tempo, gente, eu era gordinho. Eu já fui bem gordinho, tá? Parecia uma pelotinha de almôndega, tão gordo. Bem gordinho assim. Eu era baixinho. A minha cara, gente, era só a lua do WhatsApp, sabe? O emoji. Aí eu subi assim com a dificuldade, amarrei a corda lá em cima. E aí eu desci assim, eu olhei para aquela corda amarrada e eu falei: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Daí, gente, eu subi em cima desse tamborete. Aonde eu estava, tinha uma porta bem na minha frente. Essa porta dava para ver o primeiro portão da minha casa para entrar na minha casa, porque era um corredor assim. Então onde eu estava tinha essa porta, eu via a porta principal da minha casa. Eu subi em cima desse tamborete, eu amarrei a corda no meu pescoço. Quando eu amarrei a corda no meu pescoço, meus olhos espirituais eles se abriram e a minha casa ela estava cheia de demônio. Mas era cheia, gente, era cheia de todos os jeitos, tamanhos, tipos possíveis que vocês imaginarem. Minha casa estava cheia de demônio. Eu era uma boa brecha para eles entrarem em casa, né? E aí eles brigavam entre si e eles falavam entre si. E um dizia para os outros assim: ele é nosso, agora ele vai. Daí o outro respondia assim: isso não presta nem para morrer não. Daí o outro xingava o outro, que me xingava, que dizia para mim, sabe, gente, era uma briga constante assim. E eram vozes e vozes e vozes na minha cabeça, muitas vozes. Era muito confuso, era muita gritaria, era muito barulho, sabe? E eles brigavam, e eles falavam bravo, e eles falavam quanto eles me odiavam, ou quantas pessoas me odiavam, e me xingavam, e aquilo ia entrando no meu coração de uma forma tão forte, gente. E aquilo ia me doendo, e o resto de essência que eu tinha, aquilo ia terminando de quebrar, sabe? Daí então foi quando eu chorava muito.
E aquelas palavras de ódio deles para mim entravam no meu coração tanto que eu nem me importava se existia céu e inferno, se eu ia para o céu, se eu ia para o inferno. Eu só queria sair dali, só queria sair daquilo. Era só isso que eu queria sair daquilo ali. Gente, quem nunca teve depressão nunca vai entender o desespero que é para você abraçar a morte logo. Jesus está falando com pessoas aqui. É desesperador, gente. Parece que não existe outro jeito, sabe? Não existe outro jeito. Você pode pensar na sua vida o quanto você pode pensar nos seus pais, nos seus, sei lá, seus filhos, nos seus parentes, você pode pensar nos seus amigos, você pode pensar em todo mundo, mas todo mundo, ninguém te dá um motivo coerente em fazer você ficar vivo. Na verdade, você olha para todo mundo e você tem mais motivo para morrer. Eu tinha muitos motivos para querer a morte. Foi quando eu olhei assim, eu estava assim abaixado. Se eu chorar, gente, não precisa ficar com dó nem pena não. É porque a graça do Senhor me constrange tanto que pensar no que Ele fez por mim é emocionante demais. Eu olhei assim, eu levantei, chorando, né, olhando para tudo que estava acontecendo ao meu redor. Eu olhei para a porta principal da minha casa e um homem entrou. E era o mesmo homem que tinha me visitado naquele dia em que eu tentei arrancar meus olhos. Foi a mesma pessoa. Aquele homem entrou pela porta principal da minha casa, e da maneira que ele ia pisando no chão, os demônios estavam perto dele e ia se ajoelhando para ele. Aquele homem, gente, eu não tinha saído do tamborete ainda. Quero que vocês prestem, estou contando bastante dos detalhes para vocês entenderem toda a cena. Eu estava em cima do tamborete ainda. Aquele homem veio, os demônios se ajoelhando. Ele colocou a mão no meu pescoço. Quando ele colocou a mão no meu pescoço, eu comecei a ser asfixiado. Era como se a corda estivesse apertando ali. Eu nem tinha saído do tamborete. Para vocês terem uma noção, a minha vida estava tão nas mãos dele, que ele podia me matar sem eu nem me esforçar. Porque ele colocou a mão aqui, eu falei, isso arrepio, gente. Que eu comecei a sentir a falta de ar assim, sabe? E no começo, a minha mente ainda estava, agora vai, agora acabou. Mas a falta de ar começou a ser tão desesperador que eu comecei a ver assim, sabe, não quero. Minha mente, sabe, gritava, falava assim, não. Não era assim que eu imaginava que ia ser. Aquele homem, enquanto ele colocava a mão dele ficava no meu pescoço e eu ia sendo asfixiado, ele falava no meu ouvido assim, agora você é meu, agora você é meu, agora você é meu, agora você é meu, agora você é meu. Com muita raiva ele falava, agora você é meu. A minha vida começou a ser ali, gente, aí ali embora. Foi quando eu olhei para o céu assim, gente, eu lembro que minha respiração estava muito fraca já, sabe? Não era nem uma respiração direita, era mais um. Eu olhei para o céu assim, e aí na minha mente, eu orei, pela primeira vez na minha vida eu orei, de verdade, sabe? Com 13 anos de idade eu orei e falei assim, se você é real, me ajuda agora. Foi quando eu vi o céu, o teto da minha casa se abrir. E aí eu vi quando uma mão branca desceu sobre a minha casa. E da maneira que ela ia descendo, gente, os demônios eles iam correndo de desespero.
Aí chegou a um ponto que ficou a mão em cima assim de mim, eu bem assim, a mão, eu e o demônio aqui, com a mão no meu pescoço. Sabe quando você vai chotar um gato que você faz assim? Shup. Aquela mão ela fez exatamente isso, ela fez assim. Quando ela fez isso aqui, aquilo virou fumaça, gente, que entrou dentro da terra assim e sumiu. E aonde estava a mão do demônio, eu ainda estava, sabe? Ele colocou a mão. No que ele colocou a mão, gente, foi o maior alívio que eu senti na minha vida. Era como se ele tivesse soprado o sopro de vida de novo em mim, sabe? Eu respirei assim. Jesus foi a minha bombinha, sabe? De asma. Aliviou de um jeito. Eu não vi ele, eu só vi a mão dele. Mas foi o bastante. Ele colocou a mão assim no meu pescoço. E a voz que formou o mundo, a voz que formou os seres humanos, aquela que o vento, o trovão, as águas, quando ele fala, tudo obedece ele, falou para mim assim: você não é de ninguém mais a não ser meu, porque ninguém pagou preço de sangue por você a não ser eu. Gente, aquela voz entrava no meu coração de uma tal forma que me tremia os ossos. Cara. É por isso que eu sou tão fissurado em Jesus. Quem escuta a voz dele, gente, uma vez, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E ali eu fechei meus olhos assim. Aí quando eu abri o olho, eu já estava, em vez de estar em pé, eu não sei como, eu estava sentado no tamborete. Naquele dia, Jesus levou embora toda a depressão, toda a vontade de morrer. Mas não acabou aqui não, ó. Tá bom, eu tinha sido curado. Jesus tinha me curado. Glória a Deus por isso. Mas precisava, tanta coisa na minha vida precisava ser realinhada ainda. Meu coração precisava ser muito ainda restaurado. O ódio precisava ir embora, a raiva precisava ir embora, tudo precisava ir embora. E o Senhor começou a trabalhar perdão no meu coração, dia após dia, até o dia que o Senhor falou assim: você precisa perdoar seus abusadores. Aí eu falei assim: Jesus, eu não vou não. Só que isso, gente, foi a longo prazo, tá? Não foi tipo, eu fui curado, no dia seguinte Jesus falou pra mim, no outro dia eu perdoei. Não. Foi anos, foram tipo uns 3 anos. Sabe, 3, 4 anos, Deus trabalhando no meu coração. Porque eu falava: Jesus, como que eu vou perdoar 2 caras que acabaram com a minha vida? Como que eu vou fazer isso? E o Senhor martelava no meu coração: existe propósito nisso, existe propósito nisso, existe propósito nisso. Eu falava: não sei que propósito que tem, né? Mas de tanto o Espírito Santo me insistir comigo, eu não sei vocês, mas olha só. Quando Jesus fala para você, sei lá, dar uma palavra de conhecimento para alguém, uma profecia para alguém, e Jesus fica falando no seu coração, se você não faz, parece que você vai morrer, sabe? Você tem que fazer aquilo logo e rápido. Era nesse nível que eu estava. Eu cheguei num nível que eu falava assim: eu não consigo mais, eu preciso ir lá. Eu fui na minha cidade,
Turvânia, nome da minha cidade de infância. Eu fui na minha cidade, eu vi meus abusadores, eles já estavam... E aí, enfim, eu vi meus abusadores e eu cheguei, cumprimentei, conversei com eles. E eles perguntaram para mim assim: quem é você mesmo? Gente, naquela hora eu senti toda a raiva voltar de novo no meu coração. Eu falei assim: eu não acredito, esses caras destruíram a minha vida e eles não têm nem a consideração em saber quem eu sou. Eu virei minhas costas e saí. Eles não sabem quem eu sou. Eu saí. Quando eu saí, eu falei assim: Jesus, você sabia que eu iria vir aqui e que eu não ia conseguir perdoar eles, porque eles iam fazer isso. Por que o Senhor me trouxe? Jesus disse para mim que Ele estava me levando lá para me mostrar o valor do perdão. Porque perdoar não é sobre a outra pessoa se sentir pesarosa em fazer, em reconhecer aquilo que fez com você. Mas o perdoar é você tirar das suas costas o peso do erro de outra pessoa sobre a sua vida. Naquele dia eu entendi isso. E eu falei: então eu vou perdoar, Jesus. Aí eu voltei lá, porque perdoar também, gente, não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Porque o Adãozinho e a Eva que está aí dentro, a carne, sempre vai falar mais alto. Sempre vai querer ter razão. O ego vai sempre sobrepor a consciência. Então, eu voltei e eu falei assim: olha, eu sou o Gabriel, e mesmo que vocês não lembrem de mim, eu estou perdoando vocês, porque vocês fizeram uma coisa comigo que acabaram com a minha vida. Se vocês não lembram de mim, vocês também não sabem o que vocês fizeram. Mas enfim, eu quero dizer para vocês que vocês estão perdoados, em nome de Jesus. Eles olharam para mim tipo assim. Quando eu virei minhas costas de novo. Quando eu virei as minhas costas, eu escutei quando um falou para o outro assim: é aquele menino. Aí eu voltei para minha casa. E eu falei: Jesus, eu não vou guardar mais nenhum sentimento ruim no meu coração com ninguém. Então eu fui perdoando as pessoas, gente, sabe? Eu fui perdoando as pessoas. Sabe que eu encontrei uma vez na vida que comentaram algo ao meu respeito, que eu não tinha gostado, que me feriu. Eu comecei a perdoar, gente, cada pessoa assim. Eu falei: eu vou começar uma vida nova. Já que você me curou, eu vou ser de novo. Eu quero ser de novo, eu quero ser uma nova criatura com você. Comecei a perdoar todo mundo. Perdoei meu pai, que eu tinha muita raiva. Fui perdoando todo mundo. Quando eu perdoei todo mundo, eu entrei para dentro do meu quarto e eu orava a Deus e eu dizia assim: então fala para mim, Jesus, por que você deixou eu passar por isso? Só me fala. Olha, eu já era filho de pastor, o Senhor já tinha me dado um ministério, por que eu tive que passar por isso? Me explica então. E o Senhor falou para mim: Gabriel, porque apesar de eu querer te dar a vida terrena, eu quero principalmente te dar a vida eterna. Naquela hora eu abri minha Bíblia e caiu em Romanos 8,18, que é o versículo da minha vida. Porque as aflições do tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória que mais tarde em nós há de ser revelada.
Você sabe por que eu passei por tudo isso, gente? Para estar aqui hoje contando alguma coisa para vocês. Eu escrevi uma música que chama Jesus Sorriu Para Mim. Foi a primeira canção que eu compus e a primeira canção que eu lancei na minha vida. Eu criei um canal no YouTube para lançar essa música. Essa música, ela é literalmente meu testemunho de vida. Ela é literalmente meu testemunho de vida. Quando você escuta a música sabendo o que eu passei, daí tudo faz sentido. Essa música, gente, olha só, ninguém me conhecia, ninguém. Devia ter uns 800 seguidores no Instagram. Nem isso, né? Porque 800 era muito, devia ser bem menos. Eu lancei essa música em 10 meses. Essa canção bateu 1 milhão de visualizações. Para um guri que ninguém conhecia, do interior de Goiás, ninguém sabia de nada. Isso no ano de 2016. Se eu não tivesse, gente, sofrido abuso sexual, se eu não tivesse sido estuprado, se eu não tivesse tido depressão, se eu não tivesse tido ataque de pânico, se eu não tivesse tentado me matar, eu não teria escrito uma canção que curou milhões de pessoas. Se nada disso tivesse acontecido na minha vida, Jesus Sorriu Para Mim não seria conhecida, as pessoas não se interessariam pelo meu testemunho, olha só. E eu não iria em igrejas para manifestar a cura que aconteceu na minha vida, através da graça que o Senhor nos dá na vida de outros adolescentes. Eu não estaria aqui com vocês. Então eu louvo muito a Deus, e com a sinceridade do meu coração, gente, depois que eu entendi o propósito, porque tudo isso fez ser quem eu sou hoje. E as nossas feridas, elas têm poder para curar. Mas olha, eu só fui contar esse caso do abuso sexual ano passado, publicamente no meu Instagram. Porque até então eu tinha falado da depressão, mas eu não me sentia confortável em falar do abuso. Vocês não têm noção o que é de mensagem que eu recebi, gente. O que é de filho de pastor que vocês conhecem, que me mandou mensagem. Infelizmente, a nossa geração é uma geração que chapa muito no espírito, mas é uma geração tão negligenciada e ferida. Mais do que o êxtase da glória, precisa ter transformação, precisa ter cura. Eu gosto muito de ouvir da Assembleia de Deus do fogo. Eu gosto do fogo. Mas Deus me livre de ministrar em um lugar e pelo menos uma pessoa não sair diferente do que ela entrou. Deus me livre. Aí eu escrevi Jesus Sorriu Para Mim. Fui curado. Hoje dou graças a Deus por tudo. O Senhor está achando graça em pessoas aqui nessa noite. Olha, se alguém do seu lado começar a chorar, eu te indico que você abrace essa pessoa. O seu abraço pode curar essa pessoa agora, tá? Mais do que pregar, mais do que falar, mais do que sermos batizados no Espírito, sejamos batizados em amor. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.